O que Jesus ensinou para o homem chegar a Deus foi muito diferente, é muito diferente do que os homens ensinam aí hoje, dizendo que é homem de Deus, que estão falando em nome de Deus. O que Jesus ensinou é muito diferente daquilo que os homens ensinam hoje. Então é por isso que eu estou convidando você. Você tem que ser prudente a examinar a doutrina de Cristo. Olha a importância de examinar a doutrina de Cristo. Paulo diz, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo assim, te salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Olha a importância da doutrina de Cristo. O apóstolo João, na sua segunda carta, no versículo 8 e o 9, ele diz assim, se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. E se vier ter convosco, não recebam. Não recebam. Olha como é sério isso. Você ser prudente e examinar a doutrina de Cristo. Não é a doutrina da tua igreja, do teu pastor, do teu teólogo, do teu pregador, do teu doutor, não, é a doutrina de Cristo. Olha a importância de você examinar a doutrina de Cristo para ver se você está em Deus ou não. Jesus disse assim, João 8:31. Aos que estavam crendo nele, Jesus disse, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Deu para entender? Jesus estava dizendo a este grupo que estava crendo nele, que eles tinham que crer em Jesus, praticando, vivendo, se conduzindo, se dirigindo naquilo que Jesus ensinou, na palavra dele, na doutrina dele. E não dentro dos seus conceitos, da sua ideologia, da sua linha de pensamento, ou dentro da formalidade religiosa submissa ao que o sistema religioso determina para o povo viver como regra de fé e prática. Então, é importante você ser prudente a analisar a doutrina. O cara pode ter todos os diplomas e títulos de todas as universidades do mundo. Isso não vai me impressionar. O que eu vou estar observando nele é se ele está me passando a doutrina de Cristo. Pode vir com filosofia, conversa bonita, conhecimento e expressões muito bonitas. Isso não vai me impressionar, porque não é isso que eu vou olhar nele. É o que ele está falando, dentro dos conceitos e preceitos, se são o de Deus, que é a doutrina de Cristo, ou não. Porque se não for, teu diploma, teu conhecimento, tua teologia, tua formação é vã. E para você ser prudente, você não precisa ser um teólogo. Você não precisa ser um estudioso de um grau acadêmico tão grande. Você só precisa, com a sua simplicidade, conhecer a Cristo, a doutrina dele, o que ele nos ensinou dentro da sua missão de trazer ao mundo a verdade que liberta, de trazer ao mundo o conhecimento da verdade, de trazer ao mundo a orientação para o homem andar na direção de Deus e chegar a Deus. Jesus, ele nunca, nos seus ensinos, ele nunca conduziu ninguém a nenhum lugar. O ponto é ele, o caminho é ele, a verdade é ele, aprender dele, não com ele. Aprender de Cristo. Você pode estar aprendendo com um pastor. O pastor pode estar te ensinando. Eu preciso aprender com alguém. Agora, esse alguém tem que estar me ensinando de Cristo, não é dele. Deu para entender? Quando Jesus diz, aprendam de mim. Ele não disse aprendam comigo. Porque aprender com ele é aprender algo que todos também podem conhecer e trazer. Mas aprender dele é a fonte exclusiva. É um conhecimento direto dele. É aprender com ele. O ensino é ele. A direção é ele. Então, quando Jesus diz, aprendam de mim, é dele. O que ele viveu, o que ele ensinou, o que ele pregou, o que ele falou. O meu ponto alfa, o meu alvo é Cristo. O exemplo é o de Cristo. O homem pode ter o maior exemplo que tiver, mas não é o homem o meu alvo, é Cristo. Então você tem que ter essa prudência. Ah, mas eu aprendo com o meu pastor. Amém, aprenda com o seu pastor. Agora seja prudente
para observar se o teu pastor está te instruindo, está te ensinando de Cristo. Porque se não for de Cristo, meu irmão, tu vai se perder. Deu para entender a diferença? Jesus disse, aprendam de mim e não comigo. Porque ele não veio ensinar algo fora dele. Ele veio mostrar ao homem que o caminho é ele. Ele veio mostrar ao mundo que ele é a verdade. Ele veio mostrar ao mundo que ele é a vida. Ele veio mostrar ao mundo que ele é a luz pela qual o homem pode sair da escuridão. Ele é a água que mata a sede da alma. Ele é a graça de Deus. Ele é a salvação de Deus. Ele é a justificação de Deus. Ele é o amor de Deus. Ele é o perdão de Deus para nós. Deu para entender? Alguém pode estar te ensinando a você chegar a Deus por outro meio. É por isso que eu digo, tem que aprender de Cristo. Você tem que observar se esse teu guru, teu mestre, teu oráculo, teu pastor, teu líder, essa tua instituição, igreja, seja lá o que for, está te instruindo na doutrina de Cristo. Se ela estiver te conduzindo em outro ensino paralelo, desviando você da doutrina de Cristo, pode ter certeza que você está seguindo doutrina de demônio, um evangelho anátema e sendo levado para a perdição. Toda a sua esperança é em vão, se não tiver dirigida, conduzida na doutrina de Cristo. Então, Jesus disse, aprendam de mim. Então, seja prudente. Vamos lá, aprender alguma coisa com Jesus. Hoje, as pessoas são instruídas a fazerem sacrifícios, penitências, oferecer, né? Fazer pacto, voto, fazer oferendas. Hoje as pessoas são instruídas a estar dentro de determinado local, a cumprir regras de locais, como se isso fosse o meio, o mérito para Deus abençoá-lo. Quer ver uma coisa? O que muda nos ensinos da religião com a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus. Qual a diferença das doutrinas dadas dentro das religiões para a doutrina de Cristo? É que a doutrina das religiões ensina que você, para alcançar a bênção de Deus, tem que fazer pacto, campanha, tem que ir para a marcha, fazer sacrifício, fazer voto. Qual a diferença da doutrina de Cristo para a doutrina das religiões? Porque as religiões ensinam que você tem que andar dessa forma para poder ter comunhão com Deus, tem que estar dentro da instituição determinada, onde você está fazendo parte, tem que cumprir todas as tarefas, tem que ser reverente, tem que fazer a obrigação da tua religião para você servir a Deus. A religião ensina isso. O que difere a doutrina de Cristo das doutrinas das religiões? É que as religiões vão te ensinar que você tem que merecer o céu, que você tem que se esforçar para ter o céu, mas não é o esforço de você andar na doutrina de Cristo. É o esforço que você tem que fazer para você ter mérito desse esforço. Olha, a diferença da doutrina de Cristo para a doutrina das religiões é essa. É só você estudar o que reza dentro das religiões em relação do homem alcançar a vida com Deus, a bênção de Deus, salvação de Deus, paz com Deus, a graça de Deus. Deu para entender? Eu não quero estar citando aqui o que a religião ensina para não ficar muito cansativo. Eu tenho batido muito nisso. Mas aí você faz a diferença. Vamos lá. Cristo ensinou alguém a participar de algum movimento religioso para receber a bênção de Deus? O que ele ensinou para a gente alcançar de Deus algo? João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 7. Se vocês estiverem em mim, Jesus disse, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Então, aonde está a condição para Deus me abençoar dentro daquilo que eu peço a Ele, se Ele quiser dar? Aonde está a condição que Jesus mostra? É eu estar dentro de instituição religiosa, praticando ritual dentro de movimento? Ensinam isso hoje ou não? Para você alcançar a bênção, participe disso, participe daquilo. Vamos lá. O que Jesus ensinou em relação a eu adorar a Deus? O que Jesus ensinou em relação a eu oferecer minha gratidão e adoração a Deus?
foi ir para algum local específico? Ele determinou, olha, o local de adorar a Deus é ali, é aqui ou é acolá? O que Jesus ensinou sobre isso? Vem uma mulher e pergunta a ele. Ela tinha essa dúvida. Qual era o local verdadeiro para adorar a Deus? Naquele tempo, os judeus, lá em Jerusalém, ele tinha uma dúvida. É no monte, Moriá. Não, é em Jerusalém. É onde o local de adorar a Deus? Aí vem uma mulher para Jesus e com essa dúvida, e Jesus tira a dúvida dela. Porque Jesus não deixa ninguém na dúvida. Jesus não tem mistério com ninguém. Jesus, ele quer que você tenha entendimento. E tudo que ele fala para você é para você entender, compreender e seguir o que ele fala para você. Deu para entender? Senhor, aonde devemos adorar? Uns dizem que é no monte, os samaritanos. Outros dizem que é em Jerusalém, o judeu. Qual é o local que devemos adorar? Jesus disse, mulher, a hora vem e já é chegada, que nem em monte e nem em templo se adorará a Deus. Porque os verdadeiros adoradores, quem é os verdadeiros? Os que estiverem na verdade. Só adora a Deus quem está na verdade. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus em espírito, aqui ó, no meu interior. O espírito fala do meu ser interior. E em verdade, na verdade que é Jesus, a palavra dele. Deu para entender quem é o local onde é o local de adorar a Deus? A religião ensina o quê? Não vem adorar a Deus. Aonde? Eles não mostram essa verdade. Porque os que estão dominando, os que estão estabelecendo as regras do sistema, eles querem que você continue preso ao sistema. Deu para entender? Sistema, igreja, denominação, ministério, entidades religiosas. Eles não querem que você seja um esclarecido da verdade. Eles querem que você seja submisso ao sistema, dentro da rédea, na direção dos líderes. Você tem que ser sábio para examinar, ser prudente, para ver se essa direção do líder onde você está condiz com a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo ensina a verdade de Deus. As religiões ensinam a verdade dos homens, que é paralela à de Deus. Que você entenda isso. Então, em canto nenhum, Jesus ensinou ao povo o que hoje se vive. Não é? Templo, onde é que Deus mora? Jesus ensinou alguém que o templo lá em Jerusalém era a casa de Deus? Ao contrário, Jesus disse, está vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra que isso vai ser derrubado. E Deus levantará outro templo em 3 dias. Jesus estava falando dele. O próprio Deus habitando no Filho, que era o templo vivo ali. E hoje também, nós somos o templo vivo de Deus. Quando cremos em Jesus, Deus habita em nós. Então, logo, a religião ensina para você ser escravo e mantenedor do sistema, que a casa de Deus é a igreja. Não é. Isso é um ensino herético. Em relação à doutrina de Cristo, não condiz. Esse ensino não procede. Jesus nunca ensinou isso a ninguém. Então, você tem que estar conduzido, guiado na doutrina de Cristo, porque isso é que vai te garantir estar na direção de Deus, na vida com Deus, estando em Cristo. Só está em Cristo quem está na doutrina dele. Quem recebe os ensinos dele, quem se conduz nos ensinos dele. E o ensino de Cristo é exclusivo, singular, absoluto. Não tem como você ser cristão e ao mesmo tempo ser religioso de igreja. Ou você segue a doutrina de Cristo, ou você segue a doutrina da igreja. Deu para entender? Existe um grupo que eles têm essa reza na sua profissão de fé. Eles dizem que crê em Deus, mas crê também na igreja. E hoje o povo está assim. E muitos não querem saber do conhecimento de Deus. Eles creem nas suas igrejas, nos seus ministérios, onde eles estão seguindo, submisso, reverenciando, praticando todo mando, todo rito, toda formalidade religiosa, menos a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é exclusiva, singular. Não tem como você, não, eu creio em Cristo, mas creio também na doutrina da igreja A, B ou C. Eu creio em Cristo, mas eu sigo a linha do pensamento do teólogo A, B ou C. Não existe isso.
Ah, eu creio em Cristo, mas eu sou calvinista. Eu creio na tese de Calvino. Não. Eu creio em Cristo em todo. O conhecimento que eu preciso ter para ser sábio está em Deus, está em Cristo. Não está em Calvino, não está em igreja, não está em pastor, não está em ministério, não está em revelação de anjo, de arcanjo. Paulo vem com essa orientação para os irmãos na carta aos Gálatas. Se vier um anjo do céu, pode vir um no meio de nós, amanhã ou depois trazendo outro ensino que não condiz com a doutrina de Cristo, não recebam. Hoje, meu irmão, nós precisamos ser prudentes para estar nessa prudência, irmão. Receber essa palavra que Paulo disse. Eu estou aqui apenas transmitindo aquilo que já foi revelado, que já foi pregado, que já foi ensinado, que já foi instruído. Eu estou apenas aqui transmitindo a mesma mensagem que a Igreja de Cristo recebeu no período apostólico. Estou transmitindo agora, porque o mesmo Espírito que estava em Paulo está em mim. O mesmo Espírito que levava Paulo a pregar a doutrina de Cristo, ele me leva também a pregar a doutrina de Cristo, até porque o Espírito Santo, ele não conduz ninguém na linha de pensamento de pastor, de igreja, de teólogo, de doutor, de bacharel. O Espírito Santo conduz o homem, o teólogo, o doutor, o pastor, seja quem for, que estiver dentro da vontade de Deus. Ele conduz o homem na doutrina de Cristo, não é na doutrina de igreja ou de nenhuma outra coisa. Então isso é muito sério, irmãos, a gente entender isso. Seja prudente.